Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito ou está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos caso goste do conteúdo e, especialmente, comentar por aqui também para a gente gerar essa discussão e, é claro, ativar o sininho de notificações para não perder as novidades do canal. Bom, fazia um tempo que não aparecia por aqui, estava focado nos meus conteúdos lá no SCCP Scouts. Aliás, você que ainda não segue o SCCP Scouts, pelo amor de Deus, faça o favor de seguir o Twitter do SCCP Scouts e também nós aqui no YouTube fazemos muitas lives, muitos conteúdos, enfim, tem muita coisa bacana para você acompanhar por aqui. Conteúdo focado no Corinthians, produção independente, o SCCP Scouts, e também lá no Spotify. Tenho feito muitos podcasts por lá com a galera sensacional. Bom, vamos falar sobre Corinthians e Grêmio. Voltei para falar sobre esse jogo porque o clima era de decisão, né? Todo o clima da torcida, todo o ambiente que envolvia o jogo, a parte catártica do jogo de futebol, do sentimento, da emoção, tudo que é o sensorial do futebol parecia uma final, né? O jogo valia muito mais do que parecia por uma 37ª rodada de Brasileirão. Mesmo 2, 3 horas antes do jogo começar, lá em Arthur Alvim, a festa já estava bombando, bandeirões, muita música, a Gaviões da Fiel e as torcidas organizadas de uma forma geral em peso, né? E na arena absolutamente lotada, 44 mil pessoas, recorde de público depois da volta do 100% ao estádio, né? Então todo o clima era de uma final. E valia muito para o Grêmio, é claro, né? Valia muito a permanência na Série A. E para o Corinthians valia muito também, embora não tanto, valia uma possibilidade de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América, com uma rodada de antecedência, né? Muito bem, passada a parte antes da torcida entrar no estádio, a partir do momento em que a torcida entra na Neoquímica Arena, o que eu vi e que de alguma forma não gostei muito foi que a torcida parece que dividiu o seu canto, dividiu a força de gritar entre o gritar a favor do Corinthians e o gritar contra o Grêmio. É óbvio, é claro que há um sentimento de vingança no ar por conta do rebaixamento do Corinthians em 2007, que foi alvo de muita provocação por parte da torcida gremista, mas acho que a torcida do Corinthians, a fiel torcida, tem um nível de grandeza e um nível de paixão pelo seu próprio clube que sempre a diferenciou das outras nesses momentos, né? De não ser um time anti-Grêmio, anti-Palmeiras, anti-Flamengo. Há muitos anti-corintianos, né? Mas quem é corintiano é só corintiano. Eu acho que esse sentimento da Fiel faltou um pouco na partida de hoje. O Corinthians inflamou o estádio antes do jogo começar. O jogo começou. Obviamente, o Corinthians foi, de certa forma, engolido taticamente pelo Grêmio, especialmente no primeiro tempo. A torcida murchou e só foi voltar a explodir de fato depois que o Corinthians faz o gol de empate. E ali eu tentando descobrir que música a torcida cantava, se era o Não Para, Não Para, Não Para, se era o Aqui tem um bando de loucos, se era o Vamos, hoje, essa noite teremos que ganhar. E no final eles estavam cantando Arerê, o Grêmio vai jogar a Série B, quer dizer, toda essa força para explodir o estádio e canta uma música de provocação para o rival. Eu não gosto desse tipo de situação. Claro que a provocação é saudável, mas acho que o Corinthians é muito maior do que o rebaixamento do Grêmio, né? Então senti um pouco esse clima que não me agradou na partida de hoje, mas é claro que isso é apenas um detalhe, como diria o Silvinho. Agora, falando do detalhe do Silvinho, o Corinthians apresentou um padrão nesse ano que foi uma imensa, uma enorme dificuldade de superar marcações individuais, né? Sistemas de marcação individuais, ou sistemas de marcação individual, né? O Grêmio é uma instituição, é um clube que faz esse tipo de abordagem na marcação há muito tempo, e isso é um legado da era Renato Gaúcho, né? O Renato é um treinador que é porta-voz desse modelo de marcação no Brasil. O Flamengo, do Renato Gaúcho, também imprimiu esse mesmo modelo de marcação e causou enorme, incrível dificuldade ao Corinthians naquele jogo em que o time sofreu 21 finalizações do Flamengo, finalizou 5 vezes no gol rubro-negro e ainda teve quem elogiasse o sistema de defesa do Corinthians naquele jogo, né? O Renato propôs essa marcação individual e o Flamengo se deu muito bem com ela. Em outros momentos ao longo da temporada, se a gente for puxar na memória, a gente vai ver que isso aconteceu inúmeras vezes. Contra o São Paulo, no Morumbi, foi assim. Marca individual, especialmente os dois interiores do Corinthians, né, Renato Augusto e Juliano, que o Corinthians não consegue criar
alternativas para superar essa marcação, porque é um time que não desenvolve transições rápidas, é um time que não inverte os lados da jogada, aproveitando justamente as falhas dos sistemas de marcação individual, que passam muito pela demora na recomposição dos extremas, dos pontas, né? Nem sempre os pontas vão conseguir correr o tempo inteiro para acompanhar os laterais. E quando eles não conseguem, a marcação individual sofre um desajuste, né? O Grêmio sofreu assim em muitos jogos, né? E contra o Corinthians não sofreu porque o Corinthians é um time que não acelera a transição, né? Por ideia, por propósito de jogo. E acho que isso é uma coisa que o Silvinho precisa trabalhar no ano que vem. Se o Corinthians quiser ser protagonista na temporada, especialmente na Copa Libertadores, a marcação individual ainda é um sistema muito predominante aqui na América do Sul. Ou seja, muitos times da Libertadores vão imprimir esse estilo de abordagem no Corinthians. E se o Corinthians jogar da mesma forma que jogou contra o Grêmio hoje, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Sport lá na Arena do Recife, quando também Renato Augusto e Juliano foram marcados individualmente, o Corinthians vai fracassar absolutamente na Copa Libertadores, né? É preciso criar alternativas para acelerar essa transição nesses momentos de marcação individual e fazer o time criar, mesmo quando tem essa marcação, né? Isso é algo que o Corinthians não conseguiu ao longo de toda a temporada. De uma forma geral, o jogo de hoje foi muito difícil para o Corinthians, né? A equipe criou muito pouco. O gol é um gol extraordinário que coroa uma atuação não tão brilhante do Renato Augusto, né? Que vem de excelentes atuações, hoje não foi uma das melhores. O William hoje foi o grande destaque do lado do Corinthians, fez uma partida muito importante, talvez ele tenha sido o único que conseguiu de alguma forma extrair os defeitos, né, ou aproveitar os defeitos que essa marcação individual deixa, essa marcação individual do Grêmio, mas mesmo assim não foi suficiente para o Corinthians vencer a partida, né? E fica essa lição para o próximo ano, porque o elenco do Corinthians é montado pensando em 2022, não é um elenco de longo prazo. O Corinthians não é uma equipe financeiramente estável ainda, a ponto de pensar, pô, se eu perder o Roger Guedes, eu trago outro para repor. Se eu perder o Renato Augusto, eu trago outro para repor. Não. O Corinthians é um time que montou o elenco baseado em oportunidades de mercado que não se vê todo ano, né? O Corinthians, ano que vem, se perder, por exemplo, o Roger, perder o João Vitor, perder quem quer que seja para fora, vai ter dificuldade para repor essas vagas porque ainda não tem dinheiro no caixa ali para falar o português claro, né? Então, precisa jogar todas as suas fichas no ano de 2022. E isso pode passar ou não pela continuidade da comissão técnica, certamente é algo que será avaliado, mas se a comissão técnica continuar, vai precisar criar mecanismos para sair desses sistemas de marcação individual para o Corinthians conseguir ser protagonista na próxima temporada, especialmente na Libertadores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.